Abre a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Olha o que é que diz aí, ó. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Ao 12. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Olha só, irmãos. Como eu tinha explicado aquele dia, a arca, ela significa a presença de Deus. E essa arca, ela foi tomada pelos filisteus lá atrás. Essa arca, ela foi tomada pelos filisteus. E os filisteus, como não tinha o relacionamento, o conhecimento dessa arca, essa arca começou a trazer maldição na casa dos filisteus. E os filisteus, resolveram devolver a arca para os israelitas. E a arca foi transportada num carro novo, como eu falei aquele dia, para casa, para Bet-Sem, primeiramente. E chegando em Bet-Sem, esse pessoal, teve uma ideia lá de olhar a arca lá dentro dela, e o Senhor feriu aquelas pessoas que olharam a arca dentro dela, matando ali 70 pessoas. Ficaram com medo novamente e mandaram essa arca para a casa de Abinadab. E essa arca, irmãos, ela ficou na casa de Abinadab por um tempo, e eles consagraram o filho de Abinadab, e essa arca ficou por lá mais ou menos 20 e poucos anos. E a família de de Abinadab, eles acostumaram com essa arca. A arca estava ali, então eles acostumaram com essa arca. Por exemplo, um objeto na sua casa por 20 anos, acaba que você acostuma com ele. Está ali todo dia, você está vendo, etc. Então acaba que você acostuma com esse objeto. E foi o que aconteceu com a família de Abinadab. Eles acostumaram com a arca de Deus ali na casa deles. Os seus filhos, conviveu com aquela arca desde criança e assim por diante. E essa arca ficou por lá e passou o reinado de Saul, aí veio o reinado de Davi. E Davi falou assim: olha, aonde está a arca do Senhor? Que a arca era um objeto, irmãos, de muito valor, porque a arca, ela representava a presença de Deus. Tanto que os filisteus, quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca para ganhar a guerra, entendeu? Nesse caso, foi que eles perderam a arca pelos filisteus, porque Deus já tinha uma ira, até mesmo contra os israelitas por desobediência. E aí, Davi falou assim: onde está a arca do Senhor? E aí, um dos seus servos: olha, a arca do Senhor está na casa de Abinadab. Ela foi levada para lá e está lá, tem mais 20, quase 30 anos que está lá na casa de Abinadab. E Davi falou assim: então vamos buscar a arca e trazer para o templo do Senhor, para a casa do Senhor. E eles fizeram isso. Eles buscaram a arca, Ajuntaram ali Davi com seus servos e pegaram uma carroça e foram buscar a arca na casa de Abinadab. E essa arca, foi trazida da casa de Abinadab para o templo do Senhor em Israel. E nessa caminhada, os filhos de Abinadab, aqueles que eu falei que nasceram, cresceram ali vendo a arca, não tinha muita reverência em relação à arca. Está aí, querido, um dos problemas de você não conhecer as Escrituras. Um dos problemas de você não conhecer a palavra de Deus é a questão da reverência. Quando você não conhece a palavra do Senhor, você não tem reverência por ela. E era o que aconteceu com os filhos de Abinadab. Eles não conheciam a história da arca, desde Moisés, quando Deus deu a planta para Moisés do tabernáculo, juntamente com a arca. Os filhos de Abinadab não conheciam a história, ou seja, não conheciam a palavra de Deus. Então, a arca veio para a casa deles, eles, crianças, acostumaram com a arca, e deu por eles mexer na arca, tocar na arca. Então, para eles aquilo era normal. Por quê? Porque eles não conheciam. Por isso a importância, irmão, de nós ensinarmos às nossas crianças a palavra do Senhor, viu? Quando eu vejo criança aqui na igreja fazendo coisa,
que não deveria fazer, mas porque os pais estão sendo negligentes em relação a isso, não está ensinando, ó meu filho, você, um exemplo, o altar não é lugar de criança subir. Então você tem que ensinar a criança a ter reverência dentro da casa de Deus, ensinar ela a ler a Bíblia, ensinar ela passo a passo como ela proceder em relação à palavra de Deus. E penso eu que Abinadab também não ensinou isso para os seus filhos. E nessa caminhada da casa de Abinadab para casa, para o templo, né, ali para onde Davi morava, era o seu reinado, eles trouxeram a arca do Senhor dentro de uma carroça, da mesma forma que os filisteus trouxeram para Bet-Sem. E aí, nessa caminhada, um dos bois tropeçaram e a arca ia cair, e um dos filhos de Abinadab, que era Uzá, tocou na arca, tentou segurar para a arca não cair. Nele fazer isso, o Senhor feriu ele e ele caiu morto. Davi ficou preocupado. Davi falou assim: como? De que maneira eu vou levar essa arca para casa, né, para o meu reinado, se alguém toca nela e morre? Davi ficou assustado com aquilo, porque Davi até então não consultou os sacerdotes, não consultou os levitas e não consultou os escribas, qual que era, de que forma que era que trazia a arca de Deus, de que maneira manuseava essa arca. Davi também falhou aí, porque ele não buscou esse entendimento. E aí, Uzá foi ferido e morreu. Vamos parar aqui. Uzá foi ferido e morreu. Por que Uzá ele foi ferido e morreu? Por que ele morreu, pastor? Olha só, muitas vezes nós negligenciamos o ensinamento de Deus até vir um desastre. Quando, às vezes nós estamos aqui na igreja, estamos caminhando com o Senhor, estamos sendo bênção na igreja, mas muitas das vezes nós negligenciamos o ensinamento de Deus até vir um desastre. Foi o que aconteceu na casa de Abinadab. Ele negligenciou a palavra de Deus com seus filhos. E quem morreu? Uzá. Às vezes nós negligenciamos o ensinamento de Deus no nosso casamento. Aí o casamento vai mal, o casamento vai ruim, vai até chegar o divórcio. Por quê, pastor? Porque nós negligenciamos o ensinamento do Senhor naquela área. Nós negligenciamos o ensinamento do Senhor na família. Aí, mulher vai mal, marido vai mal, e aí vira uma situação delicada. Por quê? Porque nós negligenciamos o ensinamento do Senhor. Às vezes, no momento de nós estarmos lendo a Bíblia, fazendo culto no lar, às vezes, no momento de nós estarmos vindo para a igreja, às vezes, no momento de nós estarmos tendo comunhão com o Senhor, nós estamos fazendo outras e outras coisas. E negligenciamos o ensinamento que é passado para a igreja. E aí, surge, como surgiu aqui na casa de Abinadab, um desastre. Penso eu que Abinadab, quando ele recebeu a notícia, ó, seu filho morreu. Qual que foi a tristeza dele, irmãos? Qual foi a tristeza de Abinadab, tendo a notícia que o seu filho tinha morrido, e ele pensar: para aí, a arca na minha casa ficou quase 30 anos, 20 e tantos anos, a presença de Deus na minha casa, agora o meu filho morre por essa arca. Agora o meu filho morre por essa presença de Deus. Queridos, deixa eu dizer algo para você: aquilo que não é bênção na sua vida torna-se maldição. Quando você não valoriza a bênção do Senhor, ela torna maldição na sua vida. Essa é a verdade. Abinadab não valorizou a presença de Deus na casa dele. Muitos têm a presença de Deus dentro da sua casa, tem pastor, tem discipulador, tem ensinamento, tem tudo, mas não valoriza a presença do Senhor até vir um desastre. Aí veio o desastre, recebi a notícia: meu filho morreu. Abinadab ficou preocupado com isso. Por quê? Porque negligenciou o ensinamento do Senhor dentro da casa dele. Poderia ele ter, ensinado os seus filhos, Uzá e Aiô, que eram os filhos mais novos dele, poderia ter ensinado eles a lei do Senhor. A arca, a presença do Senhor, essa arca não pode ser carregada, não pode ser tocada, não pode ser aberta, não pode ser manusear de qualquer forma. Poderia ter ele ensinado isso, mas ele negligenciou o ensinamento do Senhor. E isso não é diferente de nós. Estamos dentro da igreja, estamos servindo o Senhor, mas muitas das vezes nós negligenciamos, querido, o ensinamento de Deus na nossa área financeira, na nossa saúde, no nosso casamento, no nosso relacionamento, no nosso ministério. Nós negligenciamos o ensinamento do Senhor. Para que a igreja tem pastor? Para que a igreja tem discipulador? É para ensinar, querido. É para direcionar. Mas
Eu não quero receber o ensinamento do pastor, eu não quero receber o ensinamento do meu discipulador. E aí, querido, você infringe em uma situação que é negligenciar. Quando você não quer receber, quando você não quer ser ensinado e obedecer a palavra do Senhor, você está negligenciando o ensinamento de Deus. E aí surge essas situações que às vezes acontecem. Quantas pessoas, elas negligenciam uma célula, uma reunião, um culto, né? Quantas pessoas não vêm nos cultos frequentemente? Por quê? Porque negligencia. E isso acontece, querido, de forma, assim, aleatoriamente. Às vezes por nada. Porque hoje não deu, porque hoje não estou isso, estou aquilo, acaba negligenciando isso. E aí vem esses desastres que eu estou falando para vocês. E aí Uzá morreu. Abinadab recebeu a notícia que o seu filho tinha morrido, mesmo com a presença de Deus. Então, aquilo que era vida para a casa de Abinadab tornou-se morte. Está entendendo isso? Aquilo que era vida, presta atenção, aquilo que era vida na sua casa, tornou-se morte. Por quê, pastor? Pela negligência. Porque aí eu venho na igreja, ouvo o ensinamento, mas eu não quero obedecer, eu não quero caminhar dentro daquilo que é falado, que é ministrado, que a palavra diz. Então torna-se maldição. Então, querido, o que aconteceu? Agora Davi, ele vai levar a arca para Israel, mas aí acontece esse fato trágico no meio do caminho. Aí Davi falou: quem pode com um Deus desse, que só de tocar já morre? Davi ficou com medo, mesmo ele sendo guerreiro. Ele viu que aquilo que aconteceu não era natural, não era nada em relação às guerras que ele fazia. Ele viu que aquilo ali tinha a mão de Deus. E aí o que aconteceu? Davi olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para frente, olhou para trás e pensou assim: precisamos deixar essa arca em algum lugar. Nós não podemos deixar ela aqui dentro da carroça, jogada aqui. Nós tiramos ela da casa de Abinadab, trouxemos para cá, aconteceu esse fato. Vamos deixar essa arca em algum lugar. Aí, penso eu, quem foi que escolheu o lugar para essa arca ficar? Aí, se nós olharmos naturalmente, nós vemos de acordo que está com a Bíblia ali, vamos falar assim: Davi escolheu a casa de Obed-Edom para a arca ficar. Sim, mas penso eu que Deus já tinha tudo isso aqui em plano, querido. Deus já tinha tudo pronto para acontecer isso aqui. Por que tinha tudo pronto? Porque Davi deve ter olhado e visto: quem mora naquela casa? Aí algum dos servos dele falou assim: Obed-Edom que mora ali. Não, então vamos deixar a arca na casa de Obed-Edom. Queridos, Obed-Edom não era crente, só para começar. Agora, como que Davi vai deixar a arca na casa de uma pessoa que não era crente, de uma pessoa que não era hebreu, de uma pessoa que não era da linhagem da arca? Nós temos que levar isso em conta. Olha só, é a mesma coisa eu aqui, como que eu vou pôr alguém para ministrar aqui em cima desse altar que não é crente? É mais ou menos isso. Como que Davi ia deixar a arca, muito valiosíssima, na casa de uma pessoa que não era crente, que não entendia da linhagem, que não entendia da lei, que não entendia nada da arca? Mas penso eu que Deus, como já estava tudo pronto, Deus falou para Davi: deixa na casa mais próxima que você está vendo aí. De quem que é essa casa? De Obed-Edom. Pronto. A arca agora, querido, saiu da casa de um crente e foi para a casa de um não crente. Pastor, por que a arca saiu da casa de um crente? Lá não era o lugar dela? Era. A arca, na casa de Abinadab, era o lugar dela sim. Só que a arca, querido, ela tornou-se comum para a família de Abinadab. A arca se tornou comum para a família de Abinadab. E quando as coisas de Deus, querido, torna-se comum na nossa vida, nós não damos mais valor. Por que muitos não vêm nos cultos frequentemente? Por que muitos não vão para a célula na quinta-feira? Explica isso.
Por que tem crente que vem no culto uma vez por mês, no dia da ceia? Explica isso, querido. Porque as coisas de Deus tornou-se comum na vida dele. Deus eu tenho todo dia. Igreja tem todo dia. Pastor tem todo dia. Então tornou-se comum as coisas de Deus na vida dele. E aí, olha só, querido. A desobediência nos leva a financiar gerações seguintes debaixo de maldição. A desobediência nos leva a financiar gerações debaixo de maldição. Foi o que aconteceu aqui, o Abinadab. A desobediência dele levou ele a financiar a morte do filho, por desobedecer a palavra. Às vezes, no costume, sabe assim, muito familiarizado com a arca ali, sabe, muito comum, não deram mais valor. Para quê? Mas isso aqui, está aí todo dia, a igreja não vai sair do lugar. Pode ser que nós estamos financiando, querido, gerações seguintes, gerações que eu falo, filho, neto, bisneto e etc. Pode ser que nós estamos financiando essas pessoas debaixo de uma maldição. Então nós temos que levar em conta, para aí, as coisas de Deus não podem ser comum na minha vida. As coisas de Deus não podem ser comum na minha vida. Para aí, o culto de hoje, ele é exclusivo para hoje. Se o culto de hoje, querido, for o mesmo culto de domingo que vem, algo está errado conosco. E para Abinadab, a arca, foi a mesma arca no dia que chegou, foi a mesma arca 10 anos depois, e foi a mesma arca 20 anos depois, até que o filho dele morreu. O dia que o filho dele morreu, ele atentou, para aí, o que aconteceu? Mas essa arca ficou 20 anos aqui na minha casa, e eu não atentei para isso. Às vezes acontece conosco, querido. Nós estamos vindo na igreja, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e não atentamos pelas coisas de Deus. As coisas de Deus tornam-se mais uma na nossa vida. Uma célula, ela torna mais uma na nossa vida. Um culto, ele torna mais um na nossa vida. Por quê, pastor? Porque acostumamos com as coisas de Deus. E quando acostumamos com as coisas de Deus, querido, isso é sério. Você sabe por onde entra a religião? Por esse caminho aí, A religião entra por esse caminho de costumes. Entendeu? Eu acostumei com as coisas de Deus. Aí Deus torna-se uma religião para mim. E quando isso acontece, querido, é um perigo. Porque Deus, ele não é uma religião, de forma nenhuma. Deus não é uma religião. Mas eu acostumei tanto com as coisas de Deus, que ele tornou-se uma religião para mim. Levantar cedo, né? Tá. E sendo que a palavra de Deus diz que ela se renova a cada amanhecer. Então o que eu li hoje é uma coisa, amanhã cedo é outra. Diferente. Então eu não posso. O mesmo de ontem é o mesmo de hoje, não. É como a pastora falou aqui. Sabe, se nós acostumarmos com as regras que é colocada, nós vamos ficar engessados, querido, e vamos começar a adorar a imagem aqui dentro da igreja. Porque eu chego, eu sento, eu espero uma adoração, o dízimo, a palavra e vou embora. Eu não faço nada diferente. Acostumei com o culto de domingo. Não acostumei com o de quarta, porque na quarta eu não venho. Abinadab acostumou com a presença de Deus dentro da casa dele, mas só que ele não desfrutava dessa presença. Tem pessoas que têm pastores para aconselhar, tem discipuladores para aconselhar, tem uma igreja para frequentar, tem, sabe, querido, ensinamentos bíblicos, mas acostumou. E quando nós acostumamos, querido, é muito perigoso. E agora,
Davi deixa a arca na casa de Obed-edom. E a Obed-edom chega, olha para a arca. Penso eu, querido, que mesmo Obed-edom não sendo crente, ele deveria ouvido história da arca, porque Obed-edom, ele era da linhagem dos filisteus, então ele já deveria ter ouvido a história da arca. Ele já deveria ter ouvido, olha, quando os hebreus, os israelitas saem para a guerra, eles levam a arca e Deus dá a vitória para eles, e essa arca tem poder e etc, etc. Então, penso eu que Obed-edom já deve ter ouvido essa história. E quando Davi chegou, olha, Obed-edom, vamos deixar a arca por um tempo aqui na sua casa. Penso eu que Obed-edom deve ter levado um susto. O quê? Vai deixar a arca aqui? Nós vamos deixar aqui um tempo, depois nós vamos em busca. O rei falando para ele. E ele recebeu, querido, a arca de Deus na casa dele de braços abertos. Quantos crentes poderia fazer como Obed-edom? Por que pastor não faz? Porque está acostumado com a presença de Deus. Acostumou. Tem crente que tem até 3 Bíblias dentro de casa, mas não lê nenhuma. E a uma que ele lê, não obedece. Acostumou. Não dá mais valor numa palavra. Não dá mais valor num discipulado. Não dá mais valor num culto de ensino. Não dá mais valor numa adoração. Não dá. Por quê? Porque acostumou. Todo dia tem culto. Toda quarta-feira, pastor, tem culto. É Abinadab. A arca está lá todo dia. Toda quarta-feira que eu chego, pastor, o senhor está aqui. Eu sempre vejo o senhor daquele lado ali, ó. Toda quarta-feira tem culto. Eu sei o culto. Termina 9h30 o culto da quarta. Ou seja, querido, ele sabe de tudo, porque acostumou. E quando nós acostumamos, querido, com as coisas de Deus, elas tornam sem valor na nossa vida. Não valorizo mais, não valorizo mais. Perdemos a noção do valor das coisas de Deus. Agora a arca está na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que a arca ficou lá quanto tempo? 3 meses. E quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E os seus filhos não conheciam a história da arca. Às vezes, querido, nós estamos da mesma forma. Estamos 20 anos da igreja e não conhecemos a palavra de Deus. Estamos 20 anos na igreja e não obedecemos o que o Senhor tem dito. Por quê? Porque somos casa de Abinadab. Acostumamos com as coisas de Deus. Tornou-se uma religião para nós. Tornou-se mais uma coisa na minha vida. E agora, a Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E aí, querido? Deus começou a mover os milagres dele dentro da casa de Obed-edom. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá. Obed-edom era pobre, mulher não podia ter filho, pobreza total. Pobre, pobre, pobre. Aí Deus começou a mover os milagres dentro da casa de Obed-edom. Aí Deus começou a dar riquezas para Obed-edom. De repente, a mulher de Obed-edom já gera filhos. De repente, aquilo que era morte já tornou-se vida. De repente, a notícia começou a correr em Israel. Pastor, mas por que a notícia não começou a correr lá na casa de Abinadab? Porque Abinadab não valorizava a presença de Deus. Abinadab não valorizava as coisas de Deus. Abinadab não valorizava o Senhor.
Agora o servo de Davi chega lá e fala: Davi, deixa eu te contar um negócio. Ele fala: aí, o que foi? Sabe aquele homem que nós deixou a arca 3 meses atrás? Davi, sei, nós deixou lá, nós vamos buscar daqui a um tempo. E ele falou: não, deixa eu te contar algo melhor. Deus tem abençoado a casa dele. E Davi, Deus abençoou a casa dele. Aí o servo começa a relatar as bênçãos de Deus na vida de Obed-edom. E aí Davi fica desesperado. Mas como? Como isso pode acontecer? Nós deixamos a arca na casa dele porque o filho de Abinadab morreu. Que perigo carregar essa arca agora. Deus abençoe. Não, vamos lá ver o que aconteceu. E agora, querido, sempre depois de um desastre, nós atentamos aonde foi que nós erramos. Poderíamos atentar antes. Abinadab poderia ter visto antes de Uzá morrer. Davi falou assim: para aí, vamos chamar os escribas, vamos chamar os entendedores da lei, para descobrir como transporta a arca. Aí agora Davi começou a falar a linguagem do céu. Muitas das vezes, irmãos, nós erramos porque não sabemos falar a linguagem do céu. Estamos falando a linguagem da terra. Porque estamos acostumados. Estamos transferindo as coisas, o vocabulário do mundo para dentro da igreja. Acostumamos com as coisas de Deus, queremos juntar tudo e ver se dá certo. Não dá. Não dá certo. E aí Davi chega, depois de descobrir lá como transportava a arca. Davi descobriu, querido, que a arca não se transportava em carro de boi. Davi descobriu que a arca, querido, transportava nos ombros dos levitas. Davi descobriu porque Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. Davi descobriu tudo isso. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Às vezes você está pensando: pastor, então Davi agora vai tirar a arca da casa de Obed-edom, agora Obed-edom vai ficar sem a bênção, e agora o que vai fazer? Não, querido, sabe o que aconteceu? Davi chegou na casa de Obed-edom para pegar a arca, chamou os levitas, colocou a arca nos ombros dos levitas. Sabe o que Obed-edom fez? Seguiu a arca. Aqueles que são comprometidos com o reino de Deus, segue a arca. Nossa, que aleluia, hein, irmãos? Querido, por quê? Porque ele não estava acostumado ali, não. Ele falou: gente, nunca vi isso na minha vida. 3 meses só. Olha o quanto eu fui abençoado. Adquiri terra, adquiri bens. Minha esposa agora tem um filho. Por que eu vou deixar essa arca aí sozinha? Eu vou acompanhar ela. Aonde ela for eu vou. Aonde ela estiver eu quero estar. Aonde a presença de Deus estiver, eu também quero estar lá. Obed-edom não era crente. Só isso que eu quero frisar. É só isso, querido. Obed-edom não era crente, mas ele descobriu a presença de Deus. Às vezes, querido, nós somos crente, estamos dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas não descobrimos a presença do Senhor. Estamos acostumados em ler a Bíblia todos os dias, estamos acostumados a ouvir o culto, estamos acostumados com a presença de Deus. Tornou-se uma religião a igreja para mim. Tornou-se uma religião. A Bíblia tornou uma religião para mim. O pastor ministrando tornou-se uma religião para mim hoje. Pastor, já ouvi muitos pregadores pregar isso aí. Quantas palavras, querido, eu ministro aqui?
que você já ouviu outros pregarem. A questão, querido, a questão não é você ouvir outros pregarem, não é você me ouvir pregar, a questão é você pegar o que está sendo pregado e colocar em prática na sua vida. Aí eu vou descobrir que a presença de Deus é algo maior na minha vida, que a presença de Deus é algo maior na minha casa, na minha família, no meu casamento, querido. Tantos casamentos estão destruídos, querido, por causa da presença do Senhor. Em vez de colocar Jesus dentro da sua casa, você coloca música mundana, querido, falando de traição, falando de vício, falando de coisas erradas. Coloca a presença dentro da sua casa e deixa o ambiente tomar uma atmosfera espiritual, e você vai ver o seu casamento mudar. Sabe, você vai ver a tua vida mudar, os teus filhos, o teu casamento, as tuas finanças, a tua saúde. Deixa Jesus ser o centro da tua casa. Não negligencie, querido. Sabe, o tempo que você tem, não negligencie com outras coisas. Pastor, eu sou crente há 20 anos, mas e aí? O que você tem de Obed-Edom? Essa é a pergunta. Pastor, mas a arca não faz diferença na minha vida, na minha casa. Eu estou vindo na igreja, mas as coisas não mudam. Mas é porque você acostumou com os cultos, se acostumou com a palavra, se acostumou, tornou-se uma religião na tua vida. O dia que você jogar isso tudo para fora, jogar por alto e falar assim: eu quero conhecer Jesus verdadeiramente, eu quero conhecer Jesus. Aí você vai sair daquela porta ali, ó, indignado, com raiva, contrariado, sabe? Não, para aí, eu preciso mudar de vida. Eu não quero viver mais isso que eu estou vivendo. Eu quero, sabe, eu quero me desconverter. Essa é a melhor, querido. Você pode desconverter, esquecer tudo que você sabe em relação a Deus, tudo. Esquece a Bíblia, esquece Deus, esquece tudo, querido, e fala assim: eu quero começar uma nova vida, Senhor. Eu quero não saber de nada, mas eu quero ter a presença na minha vida todos os dias. Aleluia. Então, querido, vamos ser como Obed-Edom, melhor, né? E agora Davi leva a arca para o templo. Obed-Edom chamou a mulher, os filhos, juntou as malas, pôs dentro do carro e acompanhou a arca. Largou tudo para trás, querido. Largou tudo para trás e acompanhou a arca, porque ele sabia que lá na arca, querido, tinha algo de diferente. Ele tinha experimentado aqueles 3 meses as bênçãos do Senhor. Ele falou assim: ó, a arca não é minha, estão levando, mas eu vou acompanhar ela. Eu vou, para onde ela for eu vou. E Davi levou a arca para o templo. E a Bíblia diz, querido, olha só. Sabe o que foi que Davi fez? Chamou Obed-Edom, chamou os seus filhos e colocou eles como porteiro do templo aonde estava a arca. E aí? Um homem que nem era crente, agora é quase pastor da igreja. Um homem que nem era da linhagem, agora é quase sacerdote. Um homem que tinha todo o escrito de miséria, de maldição pela frente, mas ele entendeu que a presença vale mais do que qualquer coisa. E aí? Que casa queremos ser? Casa de Abinadab? Ou casa de Obed-Edom? Pastor, eu quero ser de Abinadab, ele é crente, não vou sair da igreja, né? Se eu sair da igreja, como é que as pessoas pensam? Ih, desviou. Não, eu tenho que manter a minha pose de crente, pastor. Eu tenho que manter a minha pose.
culto tem que ser assim, redondinho. Redondinho ou quadradinho? Sei. Tem que ser assim, do meu jeito, porque se não for do meu jeito, pastor, eu não quero essa igreja, ela tem que ser enquadrar dentro do meu quadrado. Enquadrar dentro do meu quadrado. É difícil de enquadrar dentro do seu quadrado, querido. Porque Deus, Ele não enquadra dentro daquilo que é a feitura dEle. A feitura dEle, a criação dEle, que precisa se enquadrar dentro dEle. Abinadab achou que com a arca ali, com a linhagem que ele tinha dos levitas, porque Abinadab era da linhagem dos levitas, ou seja, era um homem, um bom crente, querido. Ele era um bom crente, mas só que vivia no automático. A pastora falou aqui. O que adianta você ser um bom crente e viver no automático? O que adianta, querido? É melhor você vir chegar na igreja pela primeira vez. Faz, Deus, nem sei o que eu estou fazendo aqui, nem conheço esse lugar, mas tem algo aqui diferente. Tem algo aqui diferente. Foi o que aconteceu com Obed-Edom. Foi o que aconteceu com ele. Então, querido, que nós viemos ansiar pela presença do Senhor. Que nós viemos ansiar, querida, pela arca do Senhor. Mas não para que ela seja algo corriqueiro na nossa vida, costumeiro. Não. Tem pessoas que estão com a Bíblia aberta há mais de mês no mesmo texto. E aí? A Bíblia aberta ou fechada, querido, sem obedecer, não resolve nada. Resolve nada. O que Deus quer de mim e de você? Um coração dedicado a Ele, contrito a Ele, arrependido a Ele, genuíno a Ele, tudo a Ele. Não importa se você tem 1 ano de crente, 10 anos, 30 anos de crente. Deus não olha para isso, querido. Se Deus fosse olhar para isso, ai dos novos. Não, Deus não olha para isso, para quantidade. Deus olha para a qualidade de coração de cada um. Para aí, você quer Deus? Você quer a presença? Quero, então receba. Receba. Foi o que aconteceu com Obed-Edom. Foi o que aconteceu. Obed-Edom, ele ansiava a presença. Abinadab, rejeitava. Mais um culto, mais uma reunião, mais uma... não dou conta. O pastor quer falar comigo de novo. Meu discipulador quer falar comigo de novo. Não dou conta não. É Abinadab, querido. Acostumou com a presença. Acostumou com a presença. E quando nós acostumamos com a presença de Deus, torna-se uma religião na nossa vida. E quando torna-se uma religião na nossa vida, querido, deixa eu dizer algo para você. O espírito de religião é muito difícil você lidar com ele. Sabe por quê? Porque ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Todas as palavras que dá para ele volta. Ele já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Ele já fez isso, já fez aquilo. Ele é quase um semideus. O religioso é assim. Ele é quase um semideus. Mas aí Jesus chamou esse religioso, sabe de quê? Sepulcro caiado. Vocês conhecem muito a lei, mas vocês não têm nenhum tipo de graça. E eu vim trazer a graça. Só que vocês não entenderam. Tem muita gente, querido, que conhece muito da palavra, mas muito. Mas a palavra não tem feito uma vírgula de efeito na vida dele. Acostumou.
com o Salmo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente acostumou com o Salmo 91. Ele vai dar ordem aos anjos para ficar do meu lado, acampa, sabe? Acostumou, querido. Mas e aí? E a presença? E a presença? É igual o Felipe falou aqui, ó. Trazei o dízimo toda a casa de Deus para que haja mantimento na minha casa. Acostumou. Dízimo, oferta na vida dele é algo corriqueiro. Acostumou. Se der bem, se não der amém, tornou-se uma religião para ele. Mas ele conhece o texto. Ele sabe do texto. Foi isso que Jesus falou para os fariseus. Vocês conhecem a lei, mas vocês não têm graça. E a graça, querido, a graça é a antessala para a salvação, viu? A graça é a antessala para a salvação. Então, querido, que nós viemos largar de ser casa de Abinadab e tornamos casa de Obed-edom. Pastor, mas eu vou deixar todo o meu currículo para trás? De 30 anos de crente? De discipulador? Eu sou um dos mestres. Eu sou quase um sumo sacerdote. É isso, querido. Não adianta nada nós termos conhecimento, sermos crente e não conhecer a presença do Senhor. É como eu estava ministrando agora à tarde. Tem coisa na nossa vida que elas só são para a terra, elas não são para o céu. Às vezes nós queremos espelhar em Ciclano, em Beltrano, etc, etc. Mas tudo aquilo que você está esperando é só para a terra. E quando ele morrer, vai ficar aqui. O que nós temos que fazer, querido, está aqui, ó. Espelharmos nessa palavra, obedecermos essa palavra. Porque essa palavra aqui, ela é eterna. E é ela que vai nos conduzir para o céu. Pastor, eu quero a autoridade que o senhor tem. Ela vai ficar aqui, querido. Pastor, eu quero espelhar em você. Vai ficar aqui. Espelhe nessa palavra aqui, ó. Seja você um leitor dessa palavra. Mas não somente um leitor. Pratica ela dia e noite. Seja comprometido com o reino de Deus. Sabe? Seja comprometido com o reino de Deus. Porque quando Deus usar alguém como usou Davi, será que Obed-edom nem imaginava que um dia a arca ia para dentro da casa dele? Imaginava não. Às vezes pode ser eu e você. Nós estamos ministrando aqui, mas nós nem imaginamos o que Deus tem preparado para nós. E se nós não recebermos, querido, a presença do Senhor de braços abertos, ela vai para outro lugar. Como veio da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom. Se nós não valorizarmos a presença de Deus na nossa vida, você pode ter certeza, você vai perder ela. Você vai perder ela. E aí amanhã você vai ver alguém, gente, mas fulano se converteu ontem. Ele vivia bebendo, vivia prostituindo, se drogando, se converteu hoje. Como Deus tem abençoado essa pessoa? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É porque ele entendeu a presença de Deus. E eu, como Abinadab, estou há 20 anos dentro da igreja, remando, não sai do lugar. Porque tornei as coisas de Deus
comum. Comum. Acostumei. Deixe que a palavra, querido, se renove na nossa vida a cada amanhecer. Aleluia. Vamos ficar de pé.